que Ariano pega, tem uma oportunidade com um cargo público, ele era professor da universidade, e é chamado a um cargo de direção, numa pró-reitoria de extensão. Ele é o diretor de extensão cultural. Então, ele pega e cria o movimento armorial como uma plataforma de ação da pró-reitoria, da direção, da diretoria de ação cultural. E aí ele vai angariando pessoas, adeptos, etc. Ele mesmo disse várias vezes que ele não imaginava que isso ia... ele criou o movimento armorial como um projeto de extensão, mas não imaginava que isso fosse tomar a dimensão que foi tomando ao longo do tempo, entendeu? O que ele queria era apenas mostrar um caminho e incentivar também as pessoas a despertar nas pessoas, na classe urbana, esse gosto pela cultura popular, mostrar como a cultura popular é importante, como o cordel é uma coisa importante, como a estilogravura é uma coisa importante, os autos, os espetáculos populares. Ele queria chamar a atenção para tudo isso. Né? E aí vem, então ele vai, toda vez que ele assume um cargo público, porque Ariano tem uma história curiosa. Ele, além de ter sido um grande dramaturgo, um grande escritor, ele foi um gestor público, ele ocupou cargos. Ele foi secretário de Educação e Cultura do município do Recife, na década de 70, foi secretário de Estado, do Estado, né, secretário estadual de Cultura, na época do governador Miguel Arraes, de 95 a 98, e depois foi na época de Eduardo Campos Neto de Arraes. Então, nos 3 momentos em que ele ocupou esses cargos públicos, ele investiu nessa proposta, né, de valorizar a cultura popular. E aí, esses princípios armoriais foram, então, vieram à tona novamente, né, nesses momentos. Então, por isso que ganhou também uma repercussão grande, porque ele usou esses princípios como esses princípios dinamizaram as ações dele à frente desses cargos. Então, ele criou, por exemplo, ele criou uma orquestra romançal brasileira, ele criou um grupo chamado Quinteto Armorial, né, na década de 70. Hoje, com o YouTube, é uma coisa excelente, pelo menos para o público, não sei para os músicos, que acho que não ganham direito nenhum com isso. Mas se você vai para o YouTube, você escuta os discos do Quinteto Armorial, estão todos lá. O Quinteto Armorial foi um grupo criado por Ariano, fundado por Ariano. Quer dizer, graças à visão dele, ele chama músicos, mostra um caminho e os músicos vão lá. Né? Claro, o Quinteto Armorial foi liderado por um grande músico, Antônio José Madureira. Ele é conhecido também como Zoca Madureira, foi o grande compositor do Quinteto Armorial. Então, se você pega o YouTube, você vai escutar os 4 discos. Eles gravaram entre 74 e 80, 4 LPs. Esses discos são discos fabulosos. Então, a música armorial é uma música que incentivou outro, é uma música erudita, né, uma música instrumental, que incentivou vários músicos e continua incentivando ainda hoje. Depois ele criou a Orquestra Romançal Brasileira, criou o Quarteto Romançal na época do governo Arraes. Quer dizer, ele foi fazendo por aí o caminho dele, né? Isso no campo da música. No campo da dança, ele criou na década de 70 aqui no Recife o Balé Armorial, que era uma tentativa de fundir a técnica do balé clássico com os passos das danças populares. Não sei se vocês conhecem, ainda hoje tem no Recife o Balé Popular do Recife. Esse Balé Popular do Recife vem como uma herança desse balé armorial que Ariano lançou na década de 70 e 76, e depois não levou à frente. Mas o Balé Popular do Recife é inspirado nesse balé armorial. Ou quando você pega um multiartista como Antônio Nóbrega, que é bailarino, que é músico, né? Antônio Nóbrega é uma espécie de súmula do movimento armorial. Ele começou tocando violino e rabeca no Quinteto Armorial. Depois ele partiu para uma carreira solo, com dança, né? com espetáculo de dança, de música, de canto. O que ele faz toda a dança de Antônio Nóbrega, ele já está passando isso para as filhas, né? Na família dele. É uma dança toda ela trabalhada a partir dessa codificação dos gestos das danças populares. Né? Então é um trabalho riquíssimo, um universo muito rico. E o Ariano teve essa sensibilidade, quer dizer, Ariano, quando ele não criava, ele dava um caminho para... Quer dizer, Ariano não dançava, mas deu um caminho para a dança. Não era compositor, mas deu um caminho para a música. Então ele tinha uma visão muito, muito complexa e grandiosa da cultura brasileira. Era um homem muito erudito, né? Transitava muito bem, tanto pelo universo popular quanto pelo universo erudito. E aí ele foi dando caminhos assim para esses artistas.